Aluno, muito bem-vindo nesta aula, aluno. Olha só, vamos falar de um assunto importante, recorrente em provas, referente a essa parte de interpretação, organização e tratamento de informações. No edital da prova pode vir falando tratamento de informações, mas tudo está atrelado à interpretação. Isso tudo vai estar atrelado a uma interpretação e compreensão de gráficos, tabelas, imagens, interpretação como um todo, mais voltado para gráficos e tabelas, porque alguns editais vêm falando tratamento de informações. E geralmente acontece isso aqui, olha só. Olha essa questão. O aluno precisava interpretar essas informações que estão nessa tabela e marcar uma alternativa correta. Olha uma outra questão. Olha essa aqui. O aluno precisava interpretar e compreender o que esse gráfico está querendo dizer e marcar a resposta correta de acordo com a ordem que foi dada. Vamos fazer todas essas questões e vamos expandir o seu raciocínio, o seu aprendizado referente à interpretação de gráficos e tabelas. Olha aqui outra questão. Novamente um gráfico e você precisava analisar o gráfico e marcar a alternativa correta de acordo com a análise e interpretação deste gráfico. Vão ter questões como essa, que no texto da questão é contado uma historinha para te ajudar a entender o que esse gráfico está querendo passar. Então, aluno, algumas vezes você se colocar ali dentro da questão, colocar uma energia em entender qual contexto a questão está trazendo no gráfico ou na tabela, te ajuda muito a ganhar velocidade, a ganhar clareza daquilo que você está fazendo. Olha só, aqui ó, já falou no textinho de cima, falou, ó, o gráfico mostra o número de consultas. Quando o aluno liga o sinal de alerta e pensa assim, opa, número de consultas. Quando ele liga o sinal de alerta e realmente coloca energia naquilo que ele está fazendo, ele já vai fazer uma interpretação do gráfico muito mais confiante. Agora tem aluno que fica todo momento preocupado em marcar uma alternativa correta e ele nem interpreta corretamente o texto ali da questão. E olha aqui, aluno, como é importante você se atentar, porque este gráfico aqui, ó, geralmente você aprendeu na escola que o gráfico tem o eixo X, o eixo X, que no caso é esse aqui, depois o eixo Y, que é o eixo na vertical, o eixo X na horizontal. Só que olha como que a gente tem esse gráfico aqui, ó. Temos o eixo X, temos o eixo X. Mas o eixo Y nem está representado aqui. O eixo Y ele só está representado aqui, ó. Só que nada mais, nada menos que o eixo Y é isso aqui, o número de consultas. Você está entendendo? Olha isso. Então você tem que ficar atento, você tem que começar a olhar um gráfico, beleza. O eixo X está trazendo alguma informação. Qual a segunda informação? Número de consultas. Não é porque eu não tenho representado aqui o eixo Y que não vai ter a segunda informação. A segunda informação está representada com esse título aqui, ó. Beleza, aluno? Então vamos voltar e vamos... porque essa questão ela é a mais complicada. Então eu vou voltar e vou resolver as primeiras questões. E a gente vai evoluindo, entendeu? Porque, olha só, o que essa questão está falando? Ó, apresenta o número de ingressos vendidos para o clássico. Então, é um clássico, um jogo de futebol.
E aqui está falando, ó, temos 2 times e temos arquibancada e cadeiras. E falou, quando você olha esse gráfico aqui, você olha só esse gráfico, ele fica um pouco confuso. Ele fica um pouco confuso. Só que aqui fala, ó, número de ingressos. Então você sabe que as informações aqui são referentes a número de ingressos. Agora, se você olhar só o gráfico, você fica assim, isso aqui é o quê? Quantidade de arquibancadas, quantidade de cadeiras. Você fica meio confuso. Mas aqui falou, ó, número de ingressos. Então, essas informações são referentes ao número de ingresso. Então, temos o time Remo de arquibancada, ele vendeu 6.740 ingressos. De cadeiras, ele vendeu 2.480. O Paysandu, de arquibancadas, venderam 8.125. De cadeiras, o Paysandu vendeu 1.925. Então, isso aqui é uma questão que você tem que interpretar as informações, você tem que interpretar uma tabela. O título ali da questão te ajuda. Tem muito aluno que lê isso aqui de forma rápida, ó, e fica olhando para isso aqui e não entende nada no momento da prova, ansiedade, estresse, ele não entende nada. Mas você tá vendo, ó, número de ingressos, então acabou. Você já vai para a questão com o olhar focado no número de ingressos. Aí vamos lá, qual que é a ordem da questão? De acordo com os dados apresentados na tabela, pode-se afirmar que. Então a gente quer buscar qual alternativa é correta. É isso, olha que coisa simples. Olha a letra A. Foram vendidos no total 10.050 ingressos. Foram vendidos no total. No total é o quê? No total é tudo. Quando você ver na questão a palavra total, a partir de hoje você lembra, eu tenho que somar tudo. O total, a partir de hoje, você vai lembrar de 100%, você vai lembrar de somar. Então aqui nada mais, nada menos nessa letra A, para a gente verificar se ela tá correta ou se ela está errada, a gente tem que somar a quantidade de ingressos vendidos. É isso que tem que ser feito. Aí tem muito aluno que no momento da prova vai pegar a caneta e vai escrever 6.740 mais 8.125 mais 2.480 mais 1.925. Aluno, não precisa fazer isso não. Você precisa desenvolver uma sagacidade no momento da prova, aluno. Você viu uma letra A como essa, tem a palavra total. Você sabe que você vai ter que somar tudo. Você vai lembrar de somar tudo. Mas você tem um número bem redondo, 10.050. E se você desenvolver uma sagacidade, você não sai... Você não abaixa a cabeça e sai multiplicando, somando adoidado números assim, não. Você viu que você tem 8.000 aqui e 6.000 aqui em cima, isso já passa muito de 10.050. Então, sem precisar fazer cálculo nenhum, somente com um olhar, um raciocínio ali esperto seu, um raciocínio de cálculo mental, olhando aqui de forma esperta, você já sabe que o número total de ingressos vendidos vai passar muito de 10.050. Então você nem perde tempo calculando isso. A gente já elimina a letra A. O seu concorrente, ele vai perder a aprovação porque ele vai ficar fazendo toda essa continha aqui. Mas de forma nenhuma tem necessidade de você anotar isso tudo aqui no canto da prova, começar a bagunçar toda a sua prova para fazer uma conta dessa aqui não. Comece a desenvolver gatilhos de esperteza.
antes de tomar ações que vão te gerar desgaste mental, como isso aqui, fazer essa continha, comece a se perguntar, realmente tem necessidade de eu calcular? Não, olha só, não é à toa que o número que foi colocado aqui é um número, ó, redondo, 10.050. Isso é justamente para separar aquele aluno que é esperto. Olha a letra B. Foram vendidos 14.865 ingressos de arquibancada. 14 mil? 14 mil? O que você pode fazer? 14.865 só de arquibancada, né? Você tem que lembrar de arquibancada. Arquibancada. Falou arquibancada aqui, você vai eliminar cadeiras. Esquece cadeiras, é só arquibancada. Para isso, o que você faz? Você soma aqui na própria tabela, ó. Faz a sominha aqui, ó. Ó, 0 com 5 aqui, o que você faz? Você coloca aqui, ó, vai dar 5. Aí eu já olho aqui, ó. Opa, realmente é 5 aqui que terminou. Olha a esperteza. Agora eu vou somar mais aqui, ó. 4 com 2 vai dar 6. Opa, realmente tem 6 aqui, tá vendo? 7, ó. 7 com 1 vai dar 8. Opa, realmente tem 8. 6 com 8 vai dar o quê? Vai dar 14 mesmo. Beleza, deu 14. Você viu que eu fui fazendo a questão e já fui conferindo? Porque a partir do momento que eu somei, que eu fiz essa soma aqui, e se aqui não desse 5, eu já ia marcar essa letra B como falsa. Mas a letra B é verdadeira, eu marco ela como resposta correta da questão. E eu utilizei a própria tabela para fazer a continha de forma rápida, ó. Eu somei essa informação aqui, olha só. Eu somei essa informação aqui, mais essa informação de baixo. Já fui somando e verificando se realmente é o que está na alternativa, ó. Já fui verificando aqui, ó. Deu 5, deu 6, deu 8, deu 4, deu 1. Resposta letra B. Olha isso. Apesar de ser uma questão simples, uma questão que é só interpretar a tabela e ficar atento, verificando qual alternativa está correta, você tem que ficar esperto para você ganhar velocidade, ficar esperto em palavras-chave como total. Agora, a letra C e a letra D, a gente já sabe que está errada, porque a letra B é a que está correta. Olha só, o Remo vendeu 830 ingressos a mais que o Paysandu. Aí o que você teria que fazer? Você teria que pegar e somar os ingressos vendidos pelo Remo. Você poderia somar aqui, ó. Você iria somar na horizontal e somar na horizontal e depois subtrair. Mas não tem necessidade de fazer isso, porque a gente já sabe que a letra B é a resposta correta. Olha a letra C, olha a letra D. O Paysandu vendeu 555 ingressos de cadeira a mais que o Remo. Então, agora é só cadeiras. A gente iria analisar somente cadeiras. Tá falando, ó, o Paysandu vendeu 555 ingressos de cadeiras a mais que o Remo. Você já bate o olho aqui, você vê que o Paysandu vendeu menos ingressos de cadeira, ó. O Remo vendeu mais ingressos de cadeira, o Paysandu vendeu menos. Então, ó, o Paysandu vendeu 550 ingressos de cadeiras a mais. Aqui a gente já vê que teria que ser a menos. A gente já, sem fazer conta nenhuma, a gente já consegue eliminar a letra D. Olha isso. Você entendeu? Olha isso. Então, resposta letra B. Tá vendo como que a coisa acontece? Vamos para a próxima questão. Ao analisar o gráfico, ou seja, ao interpretar esse gráfico, conclui-se que nesse período a empresa obteve em reais um lucro de. Então, quer saber qual o lucro? Para isso, você tem que agora interpretar esse gráfico. Olha o que a gente tem aqui em cima, ó. Faturamento. Então, essa parte aqui, ó, faturamento, e tem aqui, ó, em milhares de reais. Então, essas informações aqui, ó, você tem que ficar atento que estão em milhares de reais.
Isso aqui, ó, olha só. 10 mil reais. Aqui está representado como 10? Sim. Mas é em milhares de reais. Aí aqui tá a horizontal aqui, ó, são referente aos meses, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Beleza, tranquilo. Só que agora aqui você tem que ter uma visão de interpretação referente ao quê? Aqueles gráficos que estão para baixo do zero, ó, a gente vai ter que focar no zero. Por quê? Gráficos que estão abaixo dessa linha azul que eu tracei agora, ou seja, gráficos que estão abaixo do zero, ou seja, no negativo, são meses que deu prejuízo. Aqui, ó, para facilitar a sua vida no momento da prova, traça o zero aqui, ó. Coloca o zero aqui e analisa que para cima é positivo, para baixo é negativo. Tá vendo como que a temática, você ficar atento na temática da questão te ajuda? Ó, falou que a empresa obteve em reais um lucro de... Então, a temática é referente a lucro, empresa, faturamento. Isso te ajuda a interpretar o gráfico, a tabela, interpretar a questão de forma mais confiante. Então, agora, o que basta eu fazer? Basta eu pegar os gráficos que estão positivos, ó. Eu vou somar os positivos e vou tirar dos negativos. Eu tenho 2 meses aqui, ó, o mês de fevereiro e o mês de maio deu prejuízo. Os outros meses deu lucro. Eu quero saber, ó, o lucro. Eu quero saber o lucro. O lucro que está sendo representado em todo esse período do gráfico. Entre janeiro e junho. Ó, entre janeiro e junho. Tem aluno que fica olhando isso aqui como um todo, sem raciocinar, sem utilizar o título a seu favor, sem analisar a temática a seu favor e fica meio perdido. Comece a olhar para a questão com um olhar mais aguçado de coisas que são familiares para você. Com isso, você vai melhorando a sua interpretação. Não fica olhando para como um todo aqui, ó, sem raciocinar, não. Opa, a questão tá falando de empresa, de lucro, de dinheiro. Tem aqui faturamento em milhares de reais. Pronto. Olha como que fica mais fácil de você tomar ações para chegar na resposta correta. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou somar 12, mais 9, mais 14, mais 10. Aí, o que a gente faz? Ó, 12 mais 10, 22. 22 mais 14, 36. 36, né? 36 com mais 9, 45. 36 mais 9, eu faço de cabeça. Por que eu faço 36 mais o 9? Eu sei que é 10 menos 1. Então, eu faço 36 mais 10, 46. Menos 1, 45. Tá vendo? Olha o poder do cálculo mental. Em vez de você ficar anotando 36 mais 9, faz 30... O 9, você sabe que é. O 9, você sabe que é 10 menos 1. Então, 36 mais 10 é fácil. Vai dar o quê? 36 mais 10 vai dar 46. E tira 1, 45. Pronto. Então, os meses que deu lucro, deu 45 mil reais de lucro. Porque, ó, lembrando, são em milhares. Agora, o prejuízo, menos 15, menos 4. Vai dar o quê? Vai dar 19 mil de prejuízo. 19 mil de prejuízo. Eu vou fazer 45 menos 19 mil de prejuízo. Aí aqui, ó, vai virar 15 menos 9. 15 menos 9 vai dar 6. Aqui ficou 3. 3 menos 1 vai dar 2. 26. Então, 26 mil reais. 26 mil reais de lucro
Por quê? Porque eu peguei 45 mil que deu de lucro, menos 19 mil que deu de prejuízo, no total eu fiquei com 26 mil reais de lucro. Tá vendo? Fazer as continhas de somar, de subtrair, isso é o de menos. No final das contas, isso é o de menos. O problema tá você fazer de forma confiante, conseguir entender e interpretar o que o gráfico quer passar para você, o que o gráfico quer dizer para você. Aí, ó, isso aqui é uma questão muito tranquila também. Essa questão, ela é até a mais tranquila de todas, que nem conta direito precisa fazer. Com base na análise do gráfico, pode-se afirmar que... Eu nem vou ler isso aqui, ó. Isso aqui é interessante? Sim, porque você já vai entender o contexto do gráfico. Mas agora na aula eu nem vou ler, porque o gráfico já tá falando aqui, ó, número de alunos e cada matéria. Cada matéria vai representar um número de aluno aqui. E eu tenho que obedecer até onde cada gráfico desse toca, que representa o número de alunos específico. É só ficar atento. Com base na análise do gráfico, pode-se afirmar que a quantidade de alunos que preferem história supera em 2 unidades a quantidade de alunos que preferem sociologia. O meu foco, então, agora ó, é história e sociologia. Sociologia tem quantos? 10. História tem 12. O que falou? A quantidade de alunos que preferem história supera em 2 unidades a quantidade de alunos que preferem sociologia? Correto. Resposta letra A, tá vendo? Nem precisou. Por que resposta letra A? Olha só, história. História tem quantos alunos? 12, ó. 12 alunos em história. Sociologia. Tem quantos alunos em sociologia? 10. Então a gente tem 12 em história e 10 em sociologia. Quando a gente faz essa subtração, 12 menos 10, vai dar 2. Realmente falou, a quantidade de alunos que preferem história. A quantidade de alunos que preferem história supera em 2 unidades a quantidade de alunos que preferem sociologia? Resposta letra A. Qual a dificuldade disso, aluno? Só que você tem que ter atenção e você tem que entender. Num gráfico, olha aqui, num gráfico, o que acontece num gráfico? O eixo X, que é o eixo horizontal, que aqui está representando as matérias, esse eixo que está representando as matérias, ele tem uma consequência que está sendo representado no eixo Y. Então, história, a quantidade de alunos que preferem história está sendo representado no eixo Y, que é 12. A quantidade de alunos que preferem sociologia está sendo representado no eixo Y, que são 10. Então, você vai sempre interpretar um gráfico focando em 2 informações aqui, ó, as matérias e a quantidade de alunos. Eu tenho que, então, separar. Eu quero analisar agora a matéria história. Beleza, eu vou analisar a matéria história, eu tenho que obedecer ali até um certo ponto que está sendo representado pelo eixo Y, que é a quantidade, o número de alunos, ó. Olha que questão tranquila. Mas temos questões tranquilas como essa? Sim, temos sim, mas temos uma como essa aqui, ó. Essa é a última questão da nossa aula. Essa questão, ela misturou média aritmética, olha o que tem aqui, ó, média, misturou gráfico. Você pode ver que aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, o eixo X, que é o eixo horizontal, temos os dias da semana. E o eixo vertical, que é o eixo Y, ele nem está aqui. Ele está sendo representado aqui. Só que a forma ali de interpretar é a mesma. A gente, na segunda-feira, a gente tem 8 consultas. Na terça-feira, a gente tem
6 consultas. Então, sempre atento a duas informações, a duas variáveis. Ó, segunda-feira, que é o dia da semana, e o número de consultas. Terça-feira e o número de consultas. Quinta-feira e o número de consultas. Quarta-feira, ó, o número de consultas não foi dado. Foi dado o valor X, justamente para complicar o aluno, para ele ter que fazer mais contas. Então vamos resolver a questão, ó. O gráfico mostra o número de consultas realizados em uma clínica veterinária no decorrer dos 5 dias de uma semana. Então você está vendo como que a interpretação disso aqui já te ajuda a olhar para o gráfico com um olhar mais confiante daquilo que está acontecendo? Sabendo-se que cada consulta custa R$150 e que o valor arrecadado por elas nessa semana foi de 6.900. Então, a diferença entre o número de consultas feitas na quarta-feira e a média diária de consultas foi... Você vê que é uma questão que te confunde mais, porque além de não ter uma informação do gráfico, está trabalhando aqui com o valor total arrecadado só para confundir o aluno. Isso aqui é uma questão que realmente mistura vários assuntos da matemática. Só que você tem que estar preparado para esse tipo de questão também. Primeira coisa, não tem como fazer nada sem antes interpretar muito bem o gráfico. Aí agora, olha só. Se falou o total arrecadado, que é R$6.900 arrecadado, e deu, ó, ele falou o total arrecadado na semana e falou quanto custa cada consulta. Se eu pegar e dividir o total arrecadado pelo valor de cada consulta, eu vou encontrar a quantidade de consultas. Eu encontrando a quantidade total de consultas, eu consigo achar o valor desse X. Beleza, aluno? Então, eu tenho que fazer essa continha aqui, ó. Quando eu faço essa divisão, vai dar o quê? Vai dar 46 consultas totais. Totais. Por que totais? Por que eu coloquei aqui totais? Porque são 46 consultas durante a semana, os 5 dias ali que está representado no gráfico. E realmente, se eu pegar a quantidade de consultas e multiplicar pelo valor de cada uma, realmente eu vou chegar no valor total arrecadado. Isso faz todo sentido. Você tem que desenvolver esse raciocínio, porque isso aqui é algo do seu dia a dia. A consulta custa R$150. Eu tenho quanto arrecadou, aquilo lucrou no dia? Se eu dividir o valor total que lucrou, que arrecadou, pelo valor de cada consulta, eu tenho a quantidade de consultas. E você pode voltar conferindo. Se eu pegar a quantidade de consultas, multiplicar pelo valor de cada consulta, eu tenho que chegar no valor total arrecadado. Faz todo sentido, entendeu? Você tem que desenvolver isso. Porque isso é algo do seu dia a dia. Às vezes você tem dificuldade, mas quando você traz a questão para o seu dia a dia, você pensa no seu dia a dia, fica mais fácil. Compreendeu esse raciocínio? Então são 46 consultas totais. Agora ficou tranquilo, aluno, porque eu tenho a quantidade de consultas totais, só que eu não tenho a da quarta-feira. Então se eu somar, ó, 8 mais 6 mais X, se eu somar isso tudo aqui, tem que ser igual a 46. Então, quando a gente faz 8 mais 6 mais X mais 8 mais 10, isso aqui é igual a 46. Aí, quando eu isolo o X, isolando o X, eu vou encontrar a quantidade de consultas da quarta-feira. Entendeu? Aí fica mais tranquilo. Por quê? Porque eu já tendo a informação do número de consultas na quarta-feira, eu consigo terminar a questão, porque a questão realmente aborda a quarta-feira aqui no final. Então, quando eu faço, ó, quando eu isolar o X aqui, o que eu vou fazer?
8 mais 8 vai dar 16, mais 6, mais 10, entendeu? Quando eu faço todas essas continhas e isolo o x vai dar igual a 14. X igual a 14. Então eu vou colocar aqui, ó, na quarta-feira a gente tem 14 consultas. Aí agora, ó, o número de consultas feitas na quarta-feira e a média diária de consultas foi. Então a diferença, olha que importante isso aqui, ó. A diferença, ele quer uma subtração. Apareceu diferença, você tem que lembrar de subtração no momento da sua prova. A diferença obedece também a diferença entre o número de consultas da quarta-feira. Número de consultas da quarta-feira, 14, ó, que a gente calculou aqui, ó. 14 menos, por quê? Por causa da diferença que está ali no texto, menos a média de áreas de consulta. A média de áreas de consultas, isso aqui é uma parte da matemática que você precisa dominar. Média aritmética. A fórmula da média aritmética é soma dividido pela quantidade. Então, você vai somar e dividir pela quantidade de dias. Não são 5 dias? Então, ó, eu vou representar a média aritmética por MA. A média aritmética, eu vou somar tudo e vou dividir pelos 5 dias, porque a quantidade são 5 dias. Você está acompanhando, aluno? Isso aqui é uma formulinha, ó. Eu já achei que o x aqui é 14. Olha só, o x é 14. Eu já achei aqui x 14. A média aritmética é essa fórmula. Eu somo, divido pela quantidade. Qual é a quantidade? 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. Essa quantidade eu coloco aqui, 5 dias. Agora, a média aritmética, eu vou somar as informações. 8 mais 6, mais 14, mais 8 mais 10. Isso aqui, ó. 8 mais 6, mais 14, mais 8, mais 10, vai dar 46. 46 dividido por 5. Esse 46 dividido por 5 é igual a 9,2. Aí eu faço. Você tem que fazer essa continha. 46 dividido por 5 vai dar 9,2. 9,2, correto? Aí eu vou colocar 9,2 aqui. 14 menos 9,2 e vou chegar na resposta correta. 14 menos 9,2. E a gente chega na resposta correta, 4,8. Resposta letra B e marca a resposta correta. Tá vendo? Isso aqui é uma questão mais complicada porque ela envolve, além dela envolver uma interpretação deste gráfico, ela envolve dominar média aritmética, ela envolve você ter essa noção de achar a quantidade de consultas. Então ela envolve um domínio ali, ó, de divisão, multiplicação e divisão, média aritmética. Então é uma questão um pouco mais complicada, mas não tem para onde fugir. Você tem que dominar isso. Então tá bom, beleza, espero ter te ajudado nessa aula. Vamos para cima, continua firme. Até a próxima aula. Valeu, valeu, aluno.